Vamos abrir as nossas Bíblias do livro de Filipenses. Começamos a estudar essa pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Filipos. Foi a primeira cidade onde Paulo evangelizou quando ele chega, na Grécia. E nós ontem paramos no versículo 26. Vamos hoje tentar concluir o capítulo 1, a partir do versículo 27. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos que não tiveram a oportunidade de acompanhar os outros estudos. O apóstolo Paulo escreve essa carta da sua prisão em Roma. Ele está preso por causa do Evangelho, ele está na cidade de Roma, e ele então fica sabendo da situação dos irmãos de Filipos. Os filipenses haviam enviado um irmão para levar donativos, uma oferta de generosidade a Paulo. O apóstolo Paulo, por meio desse irmão, fica sabendo da realidade da igreja de Filipos. Então ele escreve essa carta, propósito de agradecer o amor daqueles irmãos, o zelo para com a vida dele, mas também escreve essa carta pontuando alguns problemas que existiam na igreja de Filipos e que efetivamente acompanham a igreja durante toda a sua trajetória na terra, pois a igreja é sempre formada por homens e mulheres pecadores que foram chamados pela graça de Deus e estão vivendo esse processo diário de santificação. Todos os dias somos transformados de glória em glória. E aqui Paulo já diz nessa carta, no início, e aquele que começou a boa obra há de completá-la, mostrando justamente isso que ele entendia, que a igreja de Filipenses era uma igreja que estava andando na direção certa, mas ainda existiam pontos que precisavam ser aperfeiçoados. E essa verdade vale para cada um de nós. De fato, nós fomos chamados pela graça de Deus, se nós fomos atraídos por Cristo Jesus, isso não significa que nós estamos perfeitos ou que não precisamos mudar em nada. Muito pelo contrário, a nossa transformação começa a partir do momento que nós somos atraídos a Cristo, e então Ele começa a trabalhar internamente e também externamente nas nossas vidas. Aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo chega agora a esse ponto, onde ele vai falar de que nós temos que ter fé, mas que nós precisamos aprender a viver em fé. Há uma diferença muito grande entre você dizer que tem fé e você viver em fé. Eu posso dizer que eu tenho fé, que Deus me sustenta, mas aí quando eu chego em minha casa e eu não vejo comida, eu me desespero. Eu posso acreditar que Deus é o meu protetor, mas aí de repente eu recebo um diagnóstico médico que diz que eu tenho poucas chances de vida e eu me desespero. Então é importante a gente entender que a nossa fé, se ela é genuína, ela precisa ser aplicada nas nossas vidas diariamente. Por isso que eu intitulei o nosso estudo de hoje de Vivendo a Fé Evangélica. Nós acreditamos no Evangelho, por isso estamos aqui. Nós acreditamos na boa notícia que Jesus nos deu e que nos foi transmitida pelos seus apóstolos, que Ele veio ao mundo para nos salvar e para abrir um caminho de reconciliação com o Pai por intermédio do seu próprio sangue. Mas o próprio Jesus disse que esse caminho não seria fácil. Ele disse que esse caminho se iniciava por meio de uma porta estreita e era um caminho que necessariamente era um caminho apertado. Ele diz que no mundo teríamos aflições. Não é que a gente pode ter, não, nós vamos ter. O Senhor Jesus chega a comparar os cristãos no mundo como ovelhas
no meio de lobos. Você já imaginou essa cena? Eu queria que você imaginasse, né, o coletivo de lobo é a alcateia, se eu não me engano. Então eu queria que você imaginasse uma alcateia de lobos encontrando um rebanho de ovelhas. O que é que eles iriam ver ali? Comida. Então ele diz, vocês são ovelhas e vocês estão no meio de lobos. Mas qual é a esperança do rebanho? O pastor. E não sou eu não, viu? Eu também sou ovelha. A nossa esperança é o pastor, o bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez uma afirmação que podemos confiar, que as ovelhas que fossem entregues na sua mão pelo Pai, ninguém as arrebataria da sua mão, pois o Pai que as deu a ele é mais poderoso que todos. Você acredita nisso? A grande questão é que nós precisamos ser provados. É como, por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse uma sala de aula. De fato, com todas as comparações, uma pregação não deixa de ser um estudo da palavra de Deus. E vamos imaginar que todos vocês são alunos e você sabe que numa sala de aula, né, tem um aluno que presta atenção, tem um que não presta, tem um que está no celular, tem um que não está, tem um que dorme, tem um que fica acordado, né? Então a sala de aula é assim, né? Então vamos imaginar que eu dissesse assim, vamos imaginar que eu sou o professor e nós estávamos estudando matemática. Falando isso que hoje minha filha fez prova de matemática e eu tive que... ela, meu pai, me acorde aqui, vou fazer prova de matemática, né? No sistema lá online. E vamos imaginar que eu perguntasse a vocês, vem cá, irmãos, vocês sabem as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão? Ah, a gente sabe, professor. Então tá bom, aqui tem um teste para provar se vocês de fato aprenderam. Aí tem aqui 1563 dividido por 554. Cadê a calculadora? Não pode calculadora. Ô professor. E aí você de repente começa a dar uma olhada no de Paulinho. Não pode olhar no do irmão. Ô professor. Né? Então será que a gente de fato aprendeu a fé? Aprendeu? E mais importante, no contexto não é só aprender, porque muitas vezes aprendemos. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, quem de vocês não sabe decorado pelo menos o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém? Mas você acredita mesmo nisso? Será que a gente acredita mesmo nisso? Ou a gente fica procurando o nosso jeitinho, né? O negócio apertou, eu acho que eu vou botar o meu currículo ali, eu acho que eu vou ligar para aquele amigo, eu acho que eu vou botar para vender uma caixa que eu tenho que eu não uso, eu acho que eu vou... Você orou? Minhas filhas, elas são cristãs. E logo depois de uma pregação na igreja, elas ficaram muito assustadas, né, com a realidade daquilo que foi ministrado. E ela veio para mim, né, uma das minhas filhas chegou até mim e disse, meu pai, eu preciso mudar minha vida. 10 anos. Ela disse isso para mim. E ela disse, meu pai, eu quero fazer isso, isso e isso. E eu digo, ó filhinha, foi o que o papai ensinou. E a gente pode fazer muita coisa depois de orar, mas a gente não pode fazer nada antes de orar. Você quer fazer isso, isso e isso? Eu acho muito bom. Mas vamos perguntar o que é que Deus acha disso por oração? Então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele já tinha feito uma oração por essa igreja. A oração a gente já acompanhou aqui, está no capítulo 1, versículos 9 a 11. E agora ele continua estimulando essa igreja a progredir na fé. E ele coloca o verbo aqui, que é o verbo viver. Não é apenas conhecer, é viver a fé evangélica. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. O
que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando de algo que nós, hoje em dia, infelizmente, conhecemos muito bem. Que grande parte daqueles que se professam evangélicos são pessoas contraditórias. Você, às vezes, senta para conversar. Um irmão, uma vez, nos disse que logo após um assalto, né, desses assaltos comuns em ponto de ônibus, chegou um evangélico que disse: é por isso que eu não tenho pena. Quando a polícia pega, que mata, eu não tenho pena nenhuma. Uma pessoa que diz isso é evangélico? Não é. Mas ele diz a paz do Senhor, varão, a Bíblia embaixo do braço, e se bobear, ainda prega na igreja dele. Mas ele vive a fé evangélica? Perdão, amor. E aí, como é? Então viver a fé evangélica é muito diferente de falar a fé evangélica. Então o apóstolo Paulo está dizendo: você tem que conhecer, claro que você tem que conhecer. Você precisa estudar com afinco a palavra de Deus, mas você tem que conhecer com o objetivo de praticar, com o desejo de praticar, e não conhecer simplesmente por conhecer. E não conhecer simplesmente porque o conhecimento, pelo conhecimento, vai gerar apenas orgulho. Mas o conhecimento para a obediência gera humildade. E aqui o apóstolo Paulo tem uma preocupação especial com esses cristãos. E ele então diz: eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês estão aprendendo o evangelho correto, mas vivam o evangelho correto. Não somente falem, mas vivam. Falem por meio também das suas ações. As nossas ações também falam, irmãos. Por exemplo, minha irmã, quando você pega uma sandália havaiana e olha para o seu filho assim, ele já sabe o que é está acontecendo. É a mesma coisa quando José via São Sebastião com um cinto. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Então, quando o irmão, né, um irmão da gente está chegando em casa e de repente encontra a esposa pronta, né, para ir para o supermercado, ele já sabe o que vai acontecer. Vai ser bênção. Então, o nosso comportamento, as nossas ações, elas não somente confirmam o que a gente fala, mas elas também falam quando a gente não pode falar. Às vezes, eu já dei esse exemplo aqui, às vezes a gente não pode falar do evangelho no nosso trabalho. Eu creio que a maioria de vocês é assim. Hoje em dia, né, nós vivemos em um mundo que não permite que você divida a sua fé. E olha que diz que a gente é livre. Então você chega lá, se você começar a falar alguma coisa da sua fé, talvez o seu superior logo lhe fale com você: olha, você pode exercer sua fé fora do trabalho, aqui não. Então assim, você vai ter que respeitar, mas ele não pode fazer nada contra as suas ações. Então a maneira como você vai agir no seu trabalho vai ser a maneira como o Senhor Jesus vai alcançar as pessoas naquele lugar que você não pode falar. Porque você vai viver uma vida diferente daqueles que não têm Cristo. Porque se você vê, por exemplo, luz e trevas, elas são iguais? Não são. A luz precisa falar? Ela ilumina. O sal precisa falar? Não, ele dá sabor aos alimentos. E Jesus, ele disse que nós como cristãos somos luz e sal. Então aqui é importante prestar atenção naquilo que o apóstolo Paulo está nos lembrando. Há uma conexão muito próxima daquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Ei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. É isso que é o Sermão do Monte. É Jesus nos mostrando: olha, você pode se arrepender, ser batizado, crer, e ainda assim não ser salvo, porque a sua fé é sem obras. E a fé sem obras é morta. Quando é que é uma fé verdadeira? Quando ela é evidenciada por meio de boas obras. Evidenciada e não ganha. Eu não ganho a minha salvação por meio das minhas obras. Eu não conquisto.
eu recebo graciosamente. Mas uma vez que a salvação de Cristo me alcança, ela me transforma. E nessa transformação, nessa nova criatura que Cristo fez de mim, eu agora faço novas ações. É como, por exemplo, vamos imaginar que você era um gato que passou aqui no estante, né? E gato, pelo menos nos desenhos, diz que gato gosta de comer peixe. Eu não sei nem se isso é verdade, né? Mas vamos imaginar que seja. Vamos imaginar que você era um gato e de repente você foi transformado num peixe. O gato respira como a gente, por meio, né, do oxigênio. E o peixe por meio de guelras. Há uma transformação. Qual é o meu ambiente que o gato vive? Terrestre. Qual é o meu ambiente que o peixe vive? O aquático. Houve uma transformação. Como é que o peixe anda? Ele tem aquelas nadadeirazinhas, ele se move. E o gato, ele tem as suas patas. Então há uma transformação. Nós somos uma nova criatura. Portanto, nós somos guiados a um novo caminho. E nós somos agora levados a fazer novas ações. Por isso que é importante a gente entender que se uma pessoa que é cristã e continua ainda presa a ações do passado, ela precisa ou repensar o seu cristianismo ou ela precisa se cobrar mais. Não tem como olhar para o irmão César e não me lembrar de um versículo que é característico dele. Eu esmurro o meu próprio corpo. Foi um evento que me marcou bastante. O irmão começou a se bater na parede. E eu digo, o que foi, meu irmão? Fiquei preocupado, isso já tem anos, viu? E ele disse, não, pastor, eu estou esmurrando o meu próprio corpo. Amém. Essa com a bolsa, barulho. É isso mesmo. Então, se você não está vivendo a fé como você sabe que deveria vivê-la, você vai ter que fazer alguma coisa. É por isso que Jesus pega o sermão do monte e diz, é o olho, faz o quê? Arranca. É a perna, é o pé. Eu não sei o que é que está impedindo você de viver a fé, mas o que estiver impedindo você de andar corretamente no caminho de Cristo precisa ser rapidamente tirado. Então ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vermos, ou estando ausente, o apóstolo Paulo está falando algo, que nós devemos ser cristãos, não somente na presença de algumas pessoas. Por exemplo, no meu caso não tem isso, né? Porque no meu caso é até o contrário. Eu acho que eu sou uma pessoa que, eu sou tão próxima dos irmãos, que o pessoal não tem muita reverência comigo. E eu acho isso até bom, eu não me faz falta, né? Mas em determinados lugares que eu já passei, então de repente estava todo mundo conversando, dando risada, assim, não, o pastor chegou, aí todo mundo de leite, desse jeito, com gravata, né? Mas as pernas cruzadas, igual deu um pau, né? Então, fecha a capa de crente, né? Que o pastor está chegando. E Paulo está dizendo, não é assim. Não é porque eu vou até vocês, e aí vocês vão, sabe, viver como crente porque eu estou com vocês, e aí de repente eu me ausento e vocês chutam o pau na barraca. Não, porque a gente vive a fé evangélica para aquele que nos trouxe o evangelho. Quem foi? Jesus Cristo. Aquele que vê tudo. Quando Jesus aparece ao apóstolo João, lá no livro do Apocalipse está descrito essa aparição, ele aparece com olhos como chama de fogo. No contexto hebraico, que é o contexto que está por trás do livro do Apocalipse, a chama de fogo é o que? É algo que perscruta, ela ilumina, ela prova, por exemplo, os metais. Será que isso é ouro mesmo? Bota no fogo. Se for ouro, vai sair a escória e vai ficar só o ouro, porque ele não vai ser queimado, ele não vai se perder com o fogo. Mas se for algo diferente, vai ser queimado, né? Então, a ideia de olhos como chama de fogo é aquele que
perscruta, é aquele que consegue enxergar o mais profundo do nosso ser. E é Ele quem está sempre diante de nós. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça. No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Perceba, irmãos, a expressão que eu disse a vocês no início, vivendo a fé evangélica, foi justamente tirada desse versículo. Como é que termina, como é que começa o versículo? Viver. Como é que termina o versículo? Fé evangélica. Vivei a fé evangélica. Então ele diz, nós devemos estar firmes. Firmes. O que é estar firme, irmãos? Me diga aí. É não nos deixar abalar. Firmeza fala de algo que não se abala facilmente. Como por exemplo, você já viu determinadas plantações, por exemplo, de cana-de-açúcar? Não sei se você já teve a oportunidade. Então quando passa um vento forte, aquela cana ela vai para um lado, né? Se o vento mudar, ela vai para o outro. Mas quando você olha uma estrutura de um prédio, né? Pode soprar um vento mais forte que for, aquele prédio ali não se move. Não é assim? Então ele está falando justamente, nós temos que estar firme, mesmo diante das situações mais extremas. Nós não podemos retroceder em relação à nossa confissão de fé. Tem muita gente que tem uma facilidade de falar de Cristo quando as circunstâncias lhes são favoráveis, mas ela já não tem essa mesma facilidade quando está passando por situações adversas. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero ouvir que vocês são firmes. Eu quero ouvir. Saiba que aquilo que você e eu fazemos, outras pessoas estão vendo e falando e a gente nem sabe. Tem pessoas que conhecem a mim e a você e você nem sabe. Elas estão observando a nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar. E muitas vezes essa pessoa vai chegar, olha, eu queria conversar com você porque eu já tenho observado você há alguns anos, eu vi que você é um cristão de verdade, não é como outros que eu conheci. Posso ter uma palavra com você? Você diz, rapaz, esse camarada me viu aonde? Então, Paulo está mostrando justamente essa realidade. Existem pessoas que estão nos observando, a gente nem percebe. Então, nós temos que amar a Cristo acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não foi isso que Jesus resumiu todos os mandamentos? Amar a Ele, amar ao próximo. Então ele diz, por isso ele fala dessa unidade, um só espírito, uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. É tão bonito, irmãos, sabe? Quando você vê marido e esposa juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui nós temos o irmão Calmon, a irmã Rita, a minha irmãzinha e o irmão Reginho, lutando juntos pela fé evangélica. O irmão César com a irmã Lani e o irmão César, eles não estão juntos no culto, até por uma situação operacional, porque um tem que ficar lá com Dylan no hospital, mas quando Dylan receber alta daqui a pouco, tá os dois e Dylan também, né? Com o carrinho dele, porque Dylan vem de carro, né? Ele já dirige. Em nome de Jesus. Então, essa é a ideia. Nós temos que lutar juntos pela fé evangélica, que a gente tem uma mãe e um filho. Não, meu filho? Você vê sua mãe preocupada, você vai chegar, mamãe, confia em Deus. Você tem quantos anos? 8. Pois é, minhas filhas com a sua idade já diziam para mim. Uma vez eu estava bem indignado com as situações, e aí o velho homem estava querendo voltar. Aí minha filha chegou e virou para mim, meu pai, não pode ficar chateado assim não, meu pai, tem que perdoar e tem que amar. Aí eu olhei para ela e disse, é mesmo. E foi lindo aquilo. Então assim, nós temos que estar juntos, irmãos. Juntos,
lutando pela fé evangélica. Então, se alguém falar mal do evangelho verdadeiro, a gente vai estar aqui junto para defender. Se alguém quiser apresentar algo que não é bíblico, nós vamos estar juntos para refutar, para dizer, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina assim, 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 como Jesus falou. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Porque infelizmente no nosso meio existem pessoas que trazem doutrinas que lhes são próprias e que não são bíblicas. O importante aqui nesses estudos não é o que eu penso, é o que a Bíblia ensina. O que eu penso tem que morrer. Na minha mente deve ter a mente de Cristo. Como é que nós temos a mente de Cristo, como Paulo escreve em 1 Coríntios? A mente de Cristo é obtida a partir do momento que você começa a refletir todas as situações a partir da ótica bíblica. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida, você precisa medir, pesar do ponto de vista bíblico. As suas ações e reações precisam ser baseadas na Bíblia. Quando alguém lhe perguntar por que você fez isso, porque a Bíblia ensina assim, assim, assim. Por que você deixou de fazer isso? Porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Foi desse jeito que o Senhor Jesus nos ensinou a lutar. Como foi que Jesus lutou contra Satanás no deserto? Através da palavra. Satanás disse, transforma essa pedra num pão. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto está lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, se eu não me engano. Sim. Depois ele vai, glória a Deus, meu filho. Depois ele vai, o diabo, e diz, coloca Jesus num lugar alto, e diz, lança-te daqui para baixo, porque se as pessoas te verem flutuando, porque o Senhor deu ordem aos anjos que não te quebre nenhum dos seus ossos. Se o pessoal vê um prodígio, vê um milagre, um homem flutuando, levitando, eles vão crer. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou me jogar daqui para baixo para tentar Deus. Está na Bíblia também. Depois Satanás veio e diz, eu vou te dar todos os reinos, vou te dar tudo. Ele estava dizendo, eu vou te dar o mundo sem que você tenha que passar pela cruz, Jesus. Venha comigo, Jesus. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Estava onde também? No Antigo Testamento, que era a Bíblia da época de Jesus. Então é assim que a gente luta pela fé evangélica, conhecendo o Evangelho, conhecendo os 27 livros, principalmente do Novo Testamento. Filipenses é um deles. E ele diz aqui, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Paulo estava falando isso, irmãos, tem um contexto. O que havia acontecido? Eu já disse a vocês, Paulo estava preso. Por quê? Por viver de modo digno do Evangelho. Paulo havia ido a Jerusalém levar uma oferta para os cristãos de Jerusalém e visitar os irmãos de lá, e então ele foi preso injustamente. Os fariseus inventaram, o Sinédrio lá inventou uma mentira, dizendo que Paulo tinha colocado para dentro do templo gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, e Paulo não fez isso, mas eles inventaram, arranjaram testemunhas falsas para incriminar Paulo. Paulo então foi preso. Eles queriam, na verdade, não era prender Paulo, era matar Paulo, mas eles não conseguiram. Pelo fato de Paulo ser cidadão romano, Paulo disse, eu quero ser julgado por César. E onde é que fica César? Quem era César? Quem era César? Aqui, pastor César Dias. Não, César era um título que recebia o imperador romano. Então ele disse, eu quero ser julgado por César. Todo cidadão romano tinha direito de, em última instância, ser avaliado a sua questão, seu pleito, pelo imperador romano. E então Paulo diz, eu apelo para César, eu quero que César avalie essa questão que eu estou sendo injustamente acusado. E então começa toda aquela peregrinação de Paulo, sendo levado como prisioneiro. Essa viagem durou mais de 2 anos. Teve um naufrágio, teve tanto problema nessa viagem, porque realmente era uma viagem
difícil. Paulo foi preso em Jerusalém e ele precisava ir até Roma. Naquela época não tinha viagem fácil, uma parte era feita a pé, outra de navio, depois de novo a pé, e essa viagem demorou muito tempo. E Paulo, ainda para conseguir uma audiência com César, demorou mais tempo ainda, mais 2 anos esperando isso. E nesse intervalo que Paulo está lá em Roma, Paulo escreve então essa carta. Então, muitas pessoas talvez ficassem amedrontados. Ih, rapaz, se eu viver de modo digno do Evangelho, eu vou ser preso, pode ser que aconteça a mesma coisa comigo. E Paulo diz, não fique intimidado por isso. Paulo já tinha dito para a gente aqui, ó, no versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O máximo que o inimigo pode fazer com a gente é o quê? Matar. E se matar, é lucro. Então Paulo diz, vocês não têm razão para estarem intimidados pelo adversário. Paulo já havia escrito uma carta que a essa altura já circulava nas igrejas, que era a carta aos Romanos, aonde ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, em algumas traduções segundo o seu decreto. Então é importante que os irmãos não ficassem intimidados. Nós já estamos vivendo um período, mais brando da epidemia do Covid, mas no início da epidemia muitos questionaram se ia continuar tendo os cultos e o estudo aqui. E eu disse, é claro, o hospital fechou. Se o hospital não fechou, é a igreja que não pode fechar. Porque o hospital cuida do corpo e a igreja cuida da alma. Como é que uma igreja pode fechar? Quando o povo mais precisa de esperança, de fé. E as pessoas disseram, ih pastor, e se for prender o senhor? Lá mesmo, lá no Alto das Pombas, mais 2 vezes pensaram que eu me prender, que passava o carro da polícia assim, mais 2 vezes passou. E agora, vou pegar. Ô meu filho, eu vou fazer o quê? Mas o Senhor nos livrou dessa situação. Então a ideia é, não fique intimidado. Ah, mas tem um decreto que foi baixado que diz isso. Meu filho, não tem nada a ver com decreto. Nosso propósito, nosso objetivo é obedecer às legislações humanas, desde que não desrespeitem as divinas. Então, se disser, é proibido a partir de hoje ler a Bíblia, meu filho, eu não vou respeitar essa regra. Tem muita gente que vai adorar. Ô, pastor, queria tanto ler a Bíblia, mas proibiram. E a gente tem que obedecer. Então, aqui, ó, é importante entender, não fique intimidado pelo adversário. Vamos imaginar que aqui tem alguém, que seja ligado a essas entidades, essas denominações que acreditam em espíritos, nessas coisas, e digam, olha, você está indo para essa igreja, vai aparecer um espírito maligno, um encosto e não sei o que. Você não fica intimidado com isso, porque o diabo muitas vezes ele não vai vir pessoalmente, através de espíritos malignos até você, mas ele vai usar pessoas influenciadas por esses espíritos malignos para virem até você. E você não vai estar intimidado. Ah, quer dizer que você é crente agora, Eu quero ver quando começar a faltar as coisas na sua casa. Eu quero ver aí se você vai ser crente mesmo. Eu quero ver se alguém mexer com sua família, se você vai ser crente mesmo. Eu quero ver se chover canivete, se você vai ser crente mesmo. Meu filho, a minha fé, ela não depende só de mim. A minha fé vem do Senhor. E aquele que me deu a fé, ele garante que ela jamais acabe na minha vida. Eu preciso lutar, mas eu não estou lutando sozinho. Aquele que me salvou luta ao meu lado. E ele é conhecido por não perder nenhuma batalha. Então isso tem que trazer para a gente encorajamento. Eu estou lutando com aquele, eu estou lutando na companhia daquele que sempre me conduz em triunfo. De maneira que um cristão, se ele viver, ele vence. Se ele morrer, ele vence.
ou miserável. Versículo ainda 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. É como, por exemplo, irmãos, o mundo olha para as adversidades como se fossem maldição, não é assim? Então diz assim: rapaz, você fez um negócio, por isso Deus está lhe punindo. Imagine a vida de Paulo, açoitado, apedrejado, chicoteado, naufrágio, perseguição. Isso era o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Então muitas vezes as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão dizer que nada, esse camarada está com o cubaco. Já me disseram isso uma vez. No início da caminhada cristã, uma pessoa que era, que se dizia meu amigo no passado, ele disse: rapaz, ele sabia que eu era evangélico, ele sabia que eu era pastor, mas ele, para me afrontar, com um escárnio, ele disse: eu acho que você precisa tomar banho de pipoca. Então eu disse: não, pipoca você não toma banho, você come. Amém. Então, assim, para essas pessoas o sofrimento é maldição, para a gente é bênção. Porque mesmo quando o sofrimento é fruto de uma correção, vamos imaginar, você é filho de Deus e você faz algo errado e Deus então te corrige. Mas se Deus te corrige é por quê? Porque você é filho e Ele te ama. Então mesmo essa correção, a gente não tem que buscar essa correção não é boa. Mas mesmo essa correção que dói, é uma correção de quem é filho. Mas Paulo está falando aqui de outro tipo de sofrimento. O sofrimento quando você busca viver o cristianismo de maneira cada vez mais íntima e profunda. E o mundo te odeia por causa disso. É como um vampiro que se incomoda com a luz. Então é assim o mundo. O mundo se incomoda com a luz do cristão. Mas tem uns cristãos, meu filho, que a luz está bem fraquinha, quase apagando. Aí esse daí não vai fazer muito efeito não. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então Paulo está dizendo: aquilo que eles acham que é prova de perdição é para nós de salvação. E ele diz: e isto da parte de Deus. Por exemplo, a própria história de Paulo em Filipos. Paulo chegou em Filipos e ele foi preso. E ele foi açoitado. E o pessoal diz: rapaz, esse camarada deve ter feito alguma coisa errada, porque para ser preso, tomar uma surra e ter que sair às pressas assim da cidade. Mas Paulo fez aquilo com um direcionamento de Deus. Aquele açoite de Paulo redundou em glória para Deus por meio do testemunho de Paulo e da conversão do carcereiro e toda a sua família. De onde foi plantada a igreja. A tradição cristã nos ensina de que a igreja de Filipos nasce justamente na casa daquele carcereiro. Mas para que aquele carcereiro fosse alcançado, Paulo sofreu açoites. Diga, filho. A igreja nossa ensina ao contrário. Diz que se você está passando por isso, é castigo, que Deus está lhe punindo, porque você não está fazendo as coisas certas. Não tem como correção, Exatamente. Como já disseram isso da gente: você fez alguma coisa para você estar passando por isso. Você fez alguma coisa, Que coisa boa, Porque se Deus está corrigindo, exatamente. Por que eles ensinam ao contrário? Porque o inimigo sabe como é o coração humano. O coração humano vive em busca da autossatisfação e não da satisfação do alto. Então, assim, eu quero o que eu quero. Eu não quero o que Deus quer para mim. Então, por exemplo, qual é a pessoa que quer ficar doente? Ninguém. Qual é a pessoa que quer ficar sem dinheiro para comprar as coisas? Qual é a pessoa que quer ficar de repente sem casa, ser despejado? Qual é a pessoa que quer ser preso injustamente? Então, eles oferecem aquilo que eles sabem que o mundo deseja. Isso está escrito inclusive em 1 João 4. Os falsos mestres falam aquilo que o mundo quer ouvir e por isso o mundo, ouve a eles. Então é isso.
Eles apresentam, e Paulo vai falar inclusive sobre isso nessa carta. Paulo vai dizer os inimigos da cruz de Cristo. Eles querem apresentar um Cristo sem sofrimento. Então eles querem fazer uma separação entre Cristo e a cruz. E isso é impossível. Se você separar Cristo da sua cruz, já não é mais Cristo que você está apresentando. Por isso que Paulo, quando foi escrever uma carta aos Coríntios, que estavam sendo tendenciosos por conta de uma influência judaica, os judeus pensam assim, César, como você disse, até hoje, os judeus, eles têm esse tipo de pensamento. E os judeus, quando os judeus tentam invadir a igreja de Coríntios, eles traziam justamente esse tipo de pensamento. E Paulo, quando escreve a primeira carta, ele diz: quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Então, se lhe apresentar um Cristo que não está crucificado, que não foi crucificado por amor a nós, que não levou a cruz e que não disse para você levar a sua, esse Cristo não salva, não é o da Bíblia. É um falso Cristo. Então aqui Paulo diz, aquilo que para eles é prova de perdição, para nós é de salvação. Então, aquilo que para o mundo é prova de que Deus está com raiva da gente, para a gente é evidência de que Deus é nosso Pai. Então agora no versículo 29, ele diz, porque nos foi concedida a graça, e aqui é o mais forte. Esse é. Porque nos foi concedida a graça. Irmãos, graça. O que é graça? É um favor imerecido. Deus nos concede algo. Então Deus nos concedeu a salvação pela graça. Mas a graça que nos salva, ela também nos traz outros benefícios. E um deles é o benefício do sofrimento. Rapaz, eu não vi benefício nenhum ainda. Mas aqui Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, de sofrer por Cristo. Que maravilha! A minha está sendo desamor. Isso, tá vendo? Então você recebeu essa graça, de maneira que quando alguém lhe perguntar, me mostre as marcas de Cristo, e aí você vai poder mostrar. Olha, eu fui pregar o evangelho ali, eu fiz isso, assim, assim, você precisa ver como as pessoas me trataram. Eu fui pregar o evangelho ali e fizeram assim. Eu fui fazer assim e fizeram assim. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então a gente pergunta, muitas pessoas, como eu disse, seria tão fácil para algumas pessoas hoje crer em Cristo, mas se a realidade delas mudassem, elas abandonariam a Cristo rapidamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não pode olhar o sofrimento por amor a Cristo como algo negativo, mas você não tem que olhar também como algo positivo, mas você tem que olhar como uma graça maravilhosa, comparável com a graça que lhe salvou. Então, Deus nos concede a graça de termos uma vida difícil. Porque se a gente tivesse uma vida fácil, nós seríamos muito facilmente confundidos com os mundanos. Não são os mundanos que vivem buscando uma vida mais fácil? Então, aqui ele diz, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então você tem a graça de crer nele, e você tem uma outra graça que vem junto com essa de sofrer, padecer por amor a ele. Você tem recebido essa graça? Ou você, quando bate na sua porta, é a graça da salvação, pode entrar, fica à vontade, é a graça do sofrimento, olha, não tem ninguém em casa, viu? Vizinho do vizinho, vai na casa do irmão José, é lá que ele recebe você. Então, não, meu filho, é a mesma graça. É verdade. Deus nos concede a graça de sofrer. É bom, meu filho. Num primeiro momento, talvez, em virtude da nossa imaturidade e da nossa falta de visão espiritual, não seja visto como algo positivo. Mas à medida que você vai crescendo e amadurecendo na fé, você começa a ver aquilo com outros olhos. Por exemplo, irmãos, foi muito difícil para mim no primeiro momento. Antes de ser cristão, eu não tinha nem gripe.
eu não tinha nem gripe, né? Eu ficava brincando, dizendo assim, vaso ruim não quebra. Eu estava até certo, né? Vaso ruim é destruído por Deus no final. Então, e quando eu não tinha dor de nada, pense, meu filho, eu carregava o peso de um carro com a perna, né? Eu levantava o peso 200 quilos com o braço. Então, assim, eu não tinha dor nenhuma, de nada. Então, quando eu me tornei cristão, eu nunca tive problema respiratório, muito pelo contrário, eu era conhecido pelo meu fôlego. Eu fiz natação desde 3 anos de idade. Quando eu me converti, eu fiquei com rinite alérgica. Tenho problema em quase toda a estrutura óssea do meu corpo. Eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no calcanhar, eu tenho problema no cotovelo, eu tenho problema no punho, eu tenho problema nos 2 ombros e eu tenho problema nas 3 colunas, que é cervical, a dorsal e a que fica mais embaixo aqui, que eu me esqueci, a lombar. Tenho nas 3. Fiz uma ressonância, tenho problema nas 3. Tenho problema de estômago, gastrite, tenho aquele negócio chamado H. pylori também. Tenho problema na mente também, tenho problema de visão. Né? E você diz assim, rapaz, que negócio é esse? Quê? Pulmão, é o pulmão, né? Peguei o Covid, Quiquinho não fez nem cócega em Quiquinho, quase me mata, consumiu 70% do meu pulmão. E ele, para ele voltar, está voltando aos pouquinhos. Eu fiz uma ressonância há pouco tempo atrás, uma ressonância não, uma tomografia, e disse que eu aqui pregando para vocês, só estou com 50% da minha capacidade pulmonar funcionando. Então, isso é os que eu sei, né? Porque tem outros que talvez eu nem saiba ainda. A minha vida financeira, meu filho, eu perdi literalmente tudo que eu tinha. E eu tinha uma vida financeira muito estável, né? Tinha um padrão de vida muito elevado quando eu me converti. Né? Eu tinha 2 carros, loja em shopping, tudo você imaginar. E hoje em dia, meu filho, até o carro que eu ando é de outra pessoa. Né? Mas não me falta nada. E se você me perguntar se você é mais feliz hoje ou quando você era antes de Cristo, hoje nem se compara. Eu nunca passou pela minha cabeça voltar a ser a pessoa que eu era. Glória a Deus. Mesmo diante das aflições mais severas, nós somos tentados a ter algumas decisões pontuais que não são cristãs, são influências malignas e a gente luta contra ela, mas desejo de voltar a ser a pessoa antiga, nenhum. Como é que eu vou ter desejo de ir para o inferno? Como é que eu vou ter desejo de fazer algo que suscita a ira de Deus? Como é que eu vou sentir prazer naquilo que eu já sei que é ruim? Então, assim, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é que a gente goste de sofrer, é que a gente sabe que tem um sofrimento que é para o bem. Tem um sofrimento que é para nos aproximar de Cristo. Agora, pastor, só uma coisa. De tudo isso que você falou, né? Tudo é importante, né? É importante a gente saber discernir se a gente está sofrendo por Cristo ou pelas essas más escolhas que o senhor acabou de citar, carnais, né? Porque também pode estar padecendo por essas escolhas achando que está sofrendo por Cristo. E isso é maravilhoso porque é para isso que o Espírito Santo também dá na nossa vida. O Espírito Santo ele nos diz quando a gente está sofrendo por amor a Cristo e quando aquele sofrimento é fruto de uma escolha ruim que a gente fez. E nos ajuda inclusive a aceitar isso. A grande prova disso é como a gente reage. Quando Paulo fala que é uma graça, é quando a gente está sofrendo por amor a Cristo, gera satisfação, alegria, gozo. O que é que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão? Cantando, se alegrando. E quando é um sofrimento pelo nosso plantio errado, gera murmuração, às vezes inveja, às vezes olhar para a direção errada, olhar para a vida do ímpio, como Asaf, né? Então, uma das coisas que prova isso, tem até um livro de Thomas Watts, que eu acho que é O Silêncio do Cristão sobre o Ardor da Vara. E ele fala isso, que as aflições tira o que está dentro da gente. E muitas vezes a gente discerne esse sofrimento da obediência e o sofrimento da correção, da desobediência. Deus mostra para a gente através da nossa reação. Como ele disse lá em Deuteronômio 8, né? Por que ele fez aquele povo passar por humilhação, 40 anos no deserto, para que eles aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa comunhão com o Espírito Santo é fundamental. Então,
a resposta disso é algo muito particular, porque só quem vê o nosso coração é Deus. Às vezes a gente está sorrindo e por dentro está chorando, está murmurando. Às vezes a gente por fora, então é uma coisa muito interior. Como Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, né? Os fariseus, por exemplo, eles pareciam externamente, né, irretocáveis, mas Deus sabia o interior deles. Pastor, vamos lá. Em relação ao que o senhor falou aí dessa comunhão com o Espírito Santo de Deus, como nós podemos nos elevar em relação a isso, na busca da palavra, na oração? Isso mesmo. Você respondeu o que perguntou. Oração é palavra. Por que isso? Porque é como o passarinho, ele precisa de 2 asas para voar. Eu não vou só ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia e orar, eu preciso orar e ler a Bíblia. Amém. Um sem o outro não funciona. É como feijão e arroz. Amém? Feijão e arroz não é de Deus? É de Deus. Então, eu quero concluir aqui nesse último versículo que diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E Paulo está dizendo como é importante. Por exemplo, aqui o irmão Paulo que fez essa pergunta, né, tão bonita e tão importante. Ele tem um filhinho que vem com ele normalmente, né, Paulo Henrique. Ele tem 2 filhas e ele já tem uma neta. E tem uma esposa. Todas essas pessoas, exatamente, vão orar por ela. Todas essas pessoas estão olhando você. E estão olhando principalmente o que você faz para pegar uma falha. Ah, você está dizendo que quer que eu vá para a igreja verdadeira. Você! E está fazendo assim, 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 assim. Então, ele está mostrando justamente isso. As pessoas estão vendo esse combate. Então, uma das coisas que fez muita gente entrar na congregação, entrar na nossa comunidade e ficar com raiva de mim, é que eles viam em mim esse combate daquilo que eu pregava. E aí eles não tinham o que dizer, ficavam indignados. Principalmente quem me conhecia do passado. Que nada, eu quero falar mal desse camarada, mas nem posso falar mais. Porque o miserável deixou mesmo as coisas de lado, rapaz. Não quer saber de dinheiro agora? Como é que a gente faz? Eu quero comprar ele, não quer dinheiro. Imagine. Então, eu tive que exortar algumas pessoas ao longo desses anos, e todas as pessoas que entraram com alguns questionamentos na sala pastoral, lá na Boca do Rio, eu respondi para eles da mesma forma. Eu sempre perguntava para essas pessoas, né, que viam vários questionamentos assim, da vida particular, e eu perguntava para essa pessoa assim: você acredita no céu e no inferno? Aí a pessoa ficava assim: eu acredito. Eu falei: pois eu acredito, e leva a sério. É por isso que eu deixei de fazer determinadas coisas, por isso que hoje em dia, o que eu via antes como lucro, eu vejo hoje como prejuízo. O que antes eu via como prejuízo, eu vejo como algo bom. Porque a visão de Paulo da graça do sofrimento é justamente quando você tem como ótica a vida eterna e a condenação eterna. Está diante de você isso. Então vamos imaginar que você tem a possibilidade de ter uma vida de rainha ou de rei aqui na terra e ir para o inferno. Você vai querer isso? Ou você vai ter uma vida, como Cristo disse, num caminho apertado, uma vida de sofrimentos temporais, para sermos eternamente aliviados e felizes de forma indizível no céu? O que você vai preferir? A alegria do céu. Então, é isso que ele está dizendo. Mas é importante, irmãos, e eu fico triste com isso, eu falo isso para as minhas filhas, e elas são para mim, né, presente de Deus, e também ao mesmo tempo algo que me faz pensar em cada ação e reação que eu tenho, porque elas estão vendo, elas precisam ver o evangelho que eu prego, elas assistem os cultos, por exemplo, de hoje, provavelmente elas estão acompanhando pela internet, e elas assistem, elas estudam, elas anotam, e depois elas vão procurar enxergar isso em mim. Imagine se eu fosse um falso mestre. Como você acha que elas iam reagir? Então, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. É importante que a gente dê um bom exemplo. Onde estão os bons exemplos?
E aí a gente fica, né, refém, eu falo refém nesse sentido, né, infelizmente, porque aí a gente tem que olhar para Eric Liddell, que é algo que aconteceu no início do século passado. Uma pessoa que foi atleta olímpico, ganhou uma medalha de ouro na corrida, tinha todas as oportunidades para ser bem sucedido na Inglaterra, até na área pastoral. Tinham várias igrejas que queriam que ele permanecesse na Inglaterra, e ele largou tudo e foi para a China, viveu uma vida de humildade, uma vida de lutas, aonde ele morreu, porque ele teve uma guerra, se não me engano, entre a China e o Japão, e ele envia as suas filhas, a sua esposa, e ele fica lá para ajudar as pessoas, e ele então é preso, e ele na prisão ele morre, né? O que conta a história. Nós vemos a história de Jim Elliot e os seus amigos, mas a gente fica perguntando, cadê esses exemplos na igreja aqui no Brasil? A gente vê o testemunho de pastores que começaram às vezes pregando direitinho, aí cresceu a igreja, ficou rico, poderoso. Oxe, como é que é isso? Ficou rico e poderoso? E pode? Não, mas Deus está honrando, fazendo a pessoa rica e poderosa. Você viu o apóstolo Paulo rico e poderoso? O apóstolo Pedro rico e poderoso? Você viu alguns apóstolos ricos e poderosos? Você viu alguns dos cristãos da história rico e poderoso? Mas aqui você vê, se alguém honrar você é rico e poderoso. Pelo amor de Deus, irmão. Está na cara que essas pessoas já rejeitaram o testemunho de Cristo. Elas podem até pregar a doutrina de Cristo, mas o testemunho de Cristo já foi rejeitado. Por meio dos seus ternos caros, dos seus relógios caros, das suas palavras pomposas, do meio de vida que eles veem, né? O círculo que eles frequentam. Eles já negaram o testemunho de Cristo. Mas essas pessoas são aplaudidas, são benquistas até no meio da teologia correta. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é só falar, é viver. Você vai ver muita gente falar o verdadeiro evangelho. Hoje em dia o verdadeiro evangelho voltou até à moda. Porque o diabo não fica com medo? Porque ele sabe que esses que falam muito fazem pouco. A maioria dos que pregam o verdadeiro hoje não tem um propósito de vivê-los. Eu conheço dois jovens, que até é conhecido de alguns aqui, que procuraram conhecer o verdadeiro evangelho para seduzir jovens na igreja, jovens meninas na igreja. Essas pessoas eu me afastei delas. A minha vontade carnal talvez fosse tomar outra atitude, até mais drástica. Mas como eu sou cristão, eu não fiz e não farei. Mas me afastei dessas pessoas. E anuncio que essas pessoas são falsos cristãos, né? Que procuraram conhecer uma doutrina correta para se aproveitarem disso. E muitos aqui sabem de que eu estou falando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só conhecer a verdade. Você conhece a verdade? Pronto. Agora viva, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Oramos nessa noite, meu Deus, mais uma vez pelo pequeno Dylan, pela irmã Lani, que está lá com ele no hospital. Já oramos agradecendo, Deus, pela cura que o Senhor há de efetuar nele, mas agradecemos por toda a melhora do estado de saúde dele nos últimos dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, que através desse sofrimento que a enfermidade de Dylan tem trazido também edificação abundante para a tua santa igreja. Obrigado, Deus. Só o Senhor sabe os teus planos, ó Pai, e nós nos rendemos a eles completamente. Oramos, ó Deus, pela esposa do irmão Paulinho. Abençoa ela, Deus, com uma mente de Cristo, com um coração regenerado. Ó Pai, que o irmão Paulinho possa dizer, juntamente com a sua esposa, em breve, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Andamos juntos na mesma fé evangélica, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida do irmão José, esse nosso jovem líder, que tem sofrido tantas perseguições, Senhor, nos últimos meses, perseguições inclusive de pessoas que são próximas.
traições, decepções, mas até aqui o Senhor tem ajudado a ele e não vai ser diferente. Por isso que a tua graça, Senhor, seja derramada na vida dele, Senhor, na noite de hoje, que ele saia daqui com um coração, Senhor, lavado, limpo, com uma gratidão ao Pai em relação a tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará na vida dele, ó Deus, para a tua glória. Oramos, meu Deus, por todos os nossos irmãos aqui de Cosme de Farias. Continua, meu Deus, trazendo os teus eleitos para ouvirem a tua palavra e serem salvos. Abençoa em especial, Senhor, a vida do irmão Calmon. Protege o teu servo, Senhor. Abençoa a vida da irmã Rita, do irmão Reginho, a sua esposa. Ó Deus, e todos os irmãos amados que têm vindo aos nossos encontros na segunda-feira, Senhor, seja com eles. Oramos também pela irmã Osana, Deus. Que o Senhor possa ajudá-la nesse período tão difícil da vida dela. Mas